Olá, eu sou o Estevão do canal Templo de Deus e antes de qualquer explicação, eu quero que você respire fundo e perceba algo que poucas pessoas entendem. Os escolhidos de Deus não vivem sem dor, mas nunca vivem sem propósito. Há uma batalha invisível que acontece em cada vida que Ele chama, e muitas vezes, esse caminho de dor não é para te punir, mas para te preparar, para refinar o que ninguém mais pode tocar, para fazer de você alguém que realmente reflete a glória de Deus. Se você quer realmente entender o porquê do sofrimento, permanecer firme na fé e descobrir como Ele molda o caráter daqueles que Deus escolhe, eu preciso que você faça algo agora. Deixe o seu like, se inscreva no canal Templo de Deus e escreva nos comentários: eu quero compreender o propósito do meu sofrimento. Isso não é apenas interação. É uma declaração de fé que registra no reino espiritual, e algo começará a se alinhar a seu favor. O sofrimento dos escolhidos de Deus não é aleatório, não é castigo nem fruto de desatenção ou pecado necessariamente. Ele é parte de um plano divino de transformação, um processo de refinamento que transforma pessoas comuns em instrumentos extraordinários. Romanos 5:3-4 nos lembra que a tribulação produz perseverança, a perseverança, caráter, e o caráter, esperança. Cada lágrima que você derrama, cada batalha que você enfrenta, é uma oportunidade que Deus dá para forjar um caráter que não pode ser moldado de outra forma. Talvez você esteja se perguntando: Senhor, por que isso comigo? Por que tantas portas se fecham quando eu oro? Por que tantas promessas parecem atrasadas? Saiba que Deus permite o sofrimento, não porque Ele esqueceu de você, mas porque você foi chamado para um nível maior de serviço e confiança. Antes da exaltação vem o deserto. Antes da manifestação da promessa, vem a prova. E é justamente nesses momentos que a glória de Deus se manifesta de forma mais clara, ainda que você não veja imediatamente. Os escolhidos sofrem porque carregam uma responsabilidade espiritual maior. Eles têm um chamado, uma missão, um propósito que exige preparação intensa. É como um diamante sendo lapidado. Para se tornar valioso, precisa ser submetido a cortes, calor e pressão. Deus opera da mesma forma. Ele permite que situações desafiadoras afinem nossa fé, fortaleçam nosso espírito e nos tornem mais sensíveis à direção do Espírito Santo. Imagine Jó. Ele era um homem justo, íntegro, escolhido por Deus, e enfrentou perdas inimagináveis, mas o sofrimento dele não foi em vão. Cada dor, cada teste, cada pergunta sem resposta fez com que a presença de Deus se tornasse mais real e mais profunda na vida dele. Assim também é com você. A dor que você enfrenta hoje é a preparação para o que Deus quer revelar amanhã. E não pense que o sofrimento significa que você está sozinho, nunca. Cada prova, cada dificuldade está sendo acompanhada pelo Senhor que caminha ao seu lado, mesmo quando você não sente. João 9:3 nos lembra que às vezes as dificuldades não são maldições, mas oportunidades para que a glória de Deus seja manifestada. A mesma luz que brilha depois da tempestade existe justamente porque houve chuva, vento e noite escura. Agora feche os olhos e respire profundamente. Reconheça que, mesmo em meio à dor, Deus está trabalhando. Ele está lapidando, moldando, preparando e fortalecendo você. Cada lágrima tem propósito. Cada ferida carrega ensino. Cada dificuldade é um terreno fértil para que a graça e a força de Deus floresçam na sua vida. E hoje começamos essa reflexão profunda. Por que os escolhidos de Deus sofrem tanto? Não para te derrubar, mas para construir um caráter que resiste, uma fé que permanece e uma esperança que nunca falha. Permaneça comigo nos próximos momentos, porque juntos vamos mergulhar nos princípios que revelam como cada dor é estratégica, como cada desafio é moldador e como cada prova prepara você para algo maior do que você poderia imaginar. Senhor, neste momento nos achegamos à Tua presença, reconhecendo que a dor que carregamos não é em vão. Cada lágrima, cada noite sem descanso,
Cada perda e cada batalha invisível que enfrentamos tem um propósito que vai além do que podemos compreender. Nós declaramos que queremos entender o motivo do nosso sofrimento, não apenas para suportá-lo, mas para permitir que ele nos transforme, nos molde e nos torne instrumentos mais fiéis para a tua glória. O sofrimento dos escolhidos de Deus é estratégico. Ele não é fruto de descuido, nem de abandono. Antes de tudo, ele é a forja de caráter que prepara o coração para suportar responsabilidades espirituais maiores. Paulo, em Romanos 5, 3 ou 4, nos lembra que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz caráter e o caráter produz esperança. Cada dor, cada desafio que enfrentamos atua como um martelo invisível que lapida nosso espírito, removendo o orgulho, fortalecendo a fé e ensinando a dependência total do Senhor. Muitas vezes tentamos resistir à dor. Queremos fugir, desviar ou minimizar o sofrimento, esquecendo que Deus age mesmo quando não entendemos o processo. É nesse ponto que muitos escolhem o caminho errado. Substituem a confiança por ansiedade, a fé por medo e o aprendizado pelo ressentimento. Mas o escolhido de Deus aprende a andar pelo caminho estreito da dor, sabendo que é nesse caminho que a transformação acontece. Imagine agora uma situação em sua vida em que você sentiu que tudo estava perdido. Talvez seja uma perda material, emocional ou espiritual. Talvez você tenha enfrentado traição, abandono ou um momento de profundo desânimo. É justamente nesses momentos que Deus está mais próximo, trabalhando silenciosamente no invisível. Ele está moldando algo dentro de você que nenhum sucesso fácil poderia ensinar. Ele está fortalecendo o seu caráter para que você possa suportar a responsabilidade que vem com o chamado divino. Deus permite que os escolhidos enfrentem pressões intensas porque Ele sabe que apenas através delas eles se tornam capazes de refletir a sua glória de maneira plena. Assim como o ouro é refinado pelo fogo para remover impurezas, nosso caráter é refinado pelo sofrimento, para remover tudo o que não serve ao propósito de Deus. Cada dificuldade é um teste, cada aprovação é um exame, e cada batalha é uma oportunidade de crescimento espiritual. E é por isso que muitos escolhidos parecem sofrer mais do que outros. Não é injustiça nem punição, mas preparação. É Deus dizendo: eu estou te lapidando, estou fortalecendo seu espírito, estou moldando seu caráter, para que você esteja pronto para aquilo que preparei para você. Não se assuste quando a luta for intensa. Não se desespere quando o caminho parecer pesado. Cada peso carregado tem uma função: forjar perseverança, endurecer fé e revelar esperança verdadeira. O orgulho é o maior inimigo da alma que Deus escolhe. E o sofrimento atua como um corretivo. Ele nos lembra que não somos autossuficientes, que nossas forças são limitadas e que apenas no Senhor encontramos a plenitude e a estabilidade. Quando somos testados, o ego é quebrado e aprendemos a depender da graça de Deus de forma prática, não apenas teórica. É nesse ponto que a humildade se transforma em caráter e a fé se fortalece de maneira duradoura. Permita, Senhor, que cada sofrimento seja visto sob a luz da tua perspectiva, que possamos compreender que cada lágrima, cada desafio, cada noite de incerteza está sendo usada para nos tornar mais fortes, mais firmes e mais preparados para os planos que só tu conheces. Que não sejamos tentados a murmurar, mas que aprendamos a declarar, mesmo em meio à dor: seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha. O sofrimento também revela o nosso verdadeiro coração. Ele mostra o que valorizamos de fato, o que priorizamos em meio à pressão e como respondemos quando as bênçãos parecem atrasadas. Alguns se desesperam, outros se rendem, mas o escolhido de Deus aprende que a paciência não é apenas esperar, mas confiar, obedecer e permanecer firme mesmo na escuridão. E é através dessa fidelidade silenciosa que Deus manifesta sua glória de forma visível. Cada dificuldade é, portanto, uma oportunidade de testemunhar. João 9:3.
Nos lembra que às vezes o sofrimento não é um castigo, mas um palco para que a glória de Deus seja revelada. Quando perseveramos, quando confiamos, quando permanecemos firmes apesar da dor, nossa vida se torna um testemunho vivo do poder divino. Aqueles que observam podem não compreender o que estamos enfrentando, mas verão a manifestação do Senhor no nosso caráter, na nossa fé e na nossa esperança. E é assim que o sofrimento dos escolhidos deixa de ser apenas uma experiência dolorosa e se torna uma jornada de crescimento espiritual profundo. Ele nos prepara para liderar, para servir, para amar com intensidade e para cumprir propósitos que não poderiam ser alcançados de outra forma. É a preparação divina para o ministério, para a missão e para a vida de impacto eterno que Deus planejou para nós. Senhor, ajuda-nos a abraçar cada momento de dor com fé, que possamos reconhecer que cada tribulação tem um propósito e que cada batalha está sendo usada para nos refinar. Ensina-nos a permanecer firmes, mesmo quando não vemos resultados, e a confiar que a Tua mão está sempre presente, nos guiando e nos fortalecendo. Senhor, chegamos à Tua presença neste momento com corações abertos, reconhecendo que cada prova que enfrentamos, cada dificuldade que nos desafia e cada dor que nos consome tem um propósito divino. Que possamos enxergar além do sofrimento visível e perceber que Tu estás trabalhando em silêncio, moldando nosso caráter, quebrando nosso orgulho e revelando os propósitos que só podem nascer da Tua mão poderosa. O orgulho humano é uma das maiores barreiras para experimentar a plenitude de Deus. Ele nos faz confiar em nossas próprias forças, valorizar nossas conquistas, acreditar que podemos controlar tudo e, muitas vezes, nos impede de buscar a orientação divina. É justamente por isso que o sofrimento é necessário. Ele age como um corretivo espiritual, trazendo-nos de volta à realidade de que somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Quando passamos por momentos de perda, decepção ou frustração, muitas vezes sentimos que estamos sozinhos, mas o escolhido de Deus aprende que a solidão aparente não é abandono. É o campo onde a fé é testada e fortalecida. É nesse espaço que nosso espírito aprende a depender exclusivamente do Senhor, a confiar na sua provisão, a ouvir sua voz e a se submeter à sua vontade. É nessa dependência que descobrimos que o verdadeiro poder não vem do que podemos fazer, mas do que Deus pode realizar através de nós. O sofrimento também revela propósito. Muitas vezes, olhamos para as dificuldades e pensamos que são apenas obstáculos, que a vida está sendo injusta ou que Deus nos esqueceu. Mas cada desafio carrega em si uma semente de revelação, um chamado, uma missão, uma responsabilidade que só podemos compreender através da experiência da dor. Como José no Egito, muitas situações que pareciam injustas ou dolorosas estavam, na verdade, alinhadas com o plano de Deus para salvar vidas e manifestar sua glória. Cada sofrimento tem um papel estratégico, uma função divina que prepara o terreno para promessas maiores. 2 Coríntios 12:9 nos lembra que a graça de Deus é suficiente e que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O sofrimento nos coloca nesse estado de fraqueza, onde nossas próprias forças falham e nos obrigam a clamar pelo socorro divino. É nesse momento que a graça se manifesta, que a força de Deus se revela e que aprendemos que não precisamos carregar o peso sozinhos. Nossa incapacidade humana se transforma em oportunidade para a ação sobrenatural de Deus. Senhor, ajuda-nos a enxergar nossas dificuldades como ferramentas de transformação. Que cada dor seja entendida como um mestre silencioso, que quebra nossa resistência, nos ensina a humildade e nos aproxima de Ti. Que possamos abraçar o sofrimento com fé, sabendo que cada experiência amarga traz consigo a doce promessa de crescimento, fortalecimento e revelação espiritual. Além disso, o sofrimento nos prepara para testemunhar a Tua glória. Muitas vezes o mundo só vê o resultado final, a vitória, a transformação, a bênção,
mas não compreende a profundidade da preparação que aconteceu nos bastidores. Cada lágrima, cada noite sem sono, cada batalha enfrentada em silêncio, constrói um testemunho poderoso para inspirar, encorajar e edificar outros que estão passando por provações semelhantes. O sofrimento não é apenas pessoal. Ele é estratégico para impactar gerações, mostrar a fidelidade de Deus e inspirar fé nos corações que testemunham a tua ação. Quando somos submetidos à dor, aprendemos também a perseverar na oração e na fé. Mesmo quando tudo parece perdido, aprendemos a depender do Espírito Santo, a buscar orientação em cada decisão e a permanecer firmes mesmo quando o caminho é incerto. É nesse contexto que a fé verdadeira surge, não como conceito teórico, mas como força prática que nos sustenta diante da tempestade. Senhor, neste momento clamamos para que a dor que enfrentamos não seja em vão. Que cada provação se transforme em caráter lapidado, humildade cultivada e propósito revelado. Que possamos reconhecer que aqueles que sofrem como escolhidos não estão perdidos, mas estão sendo preparados, e que cada batalha, cada lágrima e cada desafio é um investimento divino em nossa vida espiritual. Assim como os profetas e líderes bíblicos foram testados, nós também somos convidados a permanecer firmes, a confiar e a obedecer. Cada obstáculo é uma oportunidade de crescer em confiança, de fortalecer o coração, de purificar a mente e de alinhar a vida à vontade de Deus. Antes da vitória, a preparação. Antes da manifestação da promessa, a prova. Antes da exaltação, a lapidação. E é nesse ponto que concluímos esta parte, entendendo que o sofrimento é a escola da fé, o laboratório do caráter e o campo de treinamento para o propósito divino. Cada experiência dolorosa é um convite a confiar mais profundamente, a depender mais fielmente e a permitir que Deus trabalhe em nossa vida de forma invisível, mas efetiva. Senhor, neste momento nos achegamos à Tua presença com corações humildes, reconhecendo que sem Ti nada podemos compreender. Cada dor que enfrentamos, cada provação que nos desafia, cada noite de incerteza e cada lágrima silenciosa não é em vão. Nós Te entregamos tudo, Senhor, cada sentimento, cada dúvida, cada ferida. Permite que a luz da Tua sabedoria ilumine nosso entendimento, que a Tua graça nos fortaleça e que o nosso espírito seja moldado conforme a Tua vontade perfeita. Hoje compreendemos que o sofrimento não é castigo nem abandono. Ele é ferramenta divina para refinar nossa fé, lapidar nosso caráter e nos aproximar do Teu coração. Sabemos que quem é escolhido por Ti, Senhor, carrega um chamado especial e que antes de exaltar, Tu permites o deserto. Antes de conceder a promessa, permites a prova. Antes de manifestar a glória, permites a tribulação. Cada momento difícil é uma preparação divina para aquilo que só Tu podes realizar em nossa vida. Senhor, ajuda-nos a ver a dor como oportunidade e não como derrota. Ajuda-nos a permanecer firmes, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar, porque sabemos que a Tua presença é constante, que os Teus planos são maiores que os nossos e que a Tua fidelidade é eterna. Que possamos declarar com coragem e fé que, mesmo nos momentos de sofrimento, nada nos separará do Teu amor e que cada provação será transformada em testemunho de Tua glória. Senhor, que cada um de nós que enfrenta lutas profundas possa entender que a dependência de Ti é a chave para a vitória. Que saibamos que o orgulho precisa ser quebrado para que a humildade floresça, que a nossa força humana falha para que a Tua força sobrenatural se manifeste e que cada desafio revela o propósito maior que só Tu conheces. Ensina-nos a confiar plenamente, mesmo sem ver, mesmo sem entender, porque o Teu caminho é sempre perfeito. Pai, nós Te pedimos que cada sofrimento seja transformado em força espiritual, coragem para enfrentar o futuro e testemunho vivo de fé, que possamos aprender a não murmurar, não questionar em excesso, mas sim render nosso coração, obedecer e confiar,
sabendo que aquilo que parece dor é, na verdade, preparação. Que cada lágrima derramada, cada ferida aberta, cada desânimo seja usado por Ti para moldar nosso caráter, refinar nossa fé e preparar-nos para as bênçãos que Tens reservado. Senhor, lembra-nos que o escolhido sofre, sim, mas nunca está sozinho. Que possamos sentir a Tua presença constante, que possamos ouvir a Tua voz, mesmo em meio ao silêncio, e que a nossa esperança seja renovada diariamente. Que o sofrimento nos ensine a depender de Ti mais do que de qualquer circunstância, e que possamos reconhecer que cada batalha enfrentada sob Tua orientação é um degrau para cumprir o propósito maior que preparaste. Agora, Senhor, declaramos juntos, em fé, reconhecemos nossas dores, mas também proclamamos que Tua graça é suficiente, Tua força é perfeita e Tua presença é constante. Que aqueles que nos observam, mesmo sem compreender, possam ver em nós o fruto do Teu trabalho, o caráter moldado, a fé fortalecida e a esperança que nunca se extingue. Pai, encerremos esta reflexão com gratidão. Agradecemos pelo aprendizado que o sofrimento nos proporciona, pela transformação invisível mas real e pela certeza de que cada dificuldade será recompensada, cada prova será superada e cada lágrima será enxugada. Que possamos caminhar confiantes, sabendo que quem Deus escolhe, Ele prepara. Quem Ele prepara, Ele também sustenta. E quem Ele sustenta, ninguém poderá derrubar. Em nome de Jesus, nós declaramos vitória sobre toda dor, coragem sobre todo medo, fé sobre toda dúvida e esperança sobre toda circunstância. Que assim seja, Senhor. Amém.